Bom, vamos dar início a uma nova aula de estatística computacional utilizando o R. Vamos falar hoje sobre a aproximação de distribuições, que é um assunto muito importante para a estatística como um todo, principalmente para a inferência estatística. Então, nossa aula constará de uma introdução, onde nós falaremos as principais, eh, os principais objetivos de por que nós estamos tratando desse assunto. E nós vamos dividir em várias aulas. Numa segunda aula, nós vamos falar dos modelos probabilísticos discretos e, na última aula, modelos probabilísticos contínuos e as funções pré-existentes no R. Então, faremos ao menos 3 aulas. Vamos começar, então, nessa aula com essa introdução para justificar o assunto em si. Então, nessa introdução, nós vamos ver que os algoritmos para a obtenção de probabilidades, eles foram alvos de pesquisas de muitas décadas. Na década de 60, 70 principalmente, 80 e 90, eles foram buscados intensivamente pelos pesquisadores e implementados nos softwares, né? No SAS, e outros softwares de estatística, né? Outros softwares Minitab, e assim foi. E ainda continuam sendo alvos de pesquisas, porque o assunto é muito importante. Uma pessoa desenvolve um novo modelo probabilístico, em geral tem que desenvolver um algoritmo para que este método seja utilizado, seja implementado através de algumas funções que ele tem que desenvolver. E com isso ele tem que buscar algoritmos eficientes. Então, a importância de se ter algoritmos rápidos, né, na eficiência, tanto na rapidez do processamento da informação e precisos, né, que dê a resposta correta, isso é indiscutível. Nós não podemos contestar essa importância em hipótese alguma. A maior dificuldade, qual que é a maior dificuldade? Que a maioria dos modelos probabilísticos, né, principalmente os contínuos, não possui função de distribuição explicitamente conhecida. São integrais, essas integrais não têm uma função explícita da função de integração. Então, os métodos numéricos sofisticados são exigidos para as probabilidades. Porém, né, nós temos também a necessidade de invertermos a função de distribuição para obtermos quantias. Então, se nós não temos explicitamente, por exemplo, como é o caso da distribuição normal, o EFão, a função de distribuição de probabilidade da normal, seja ela padrão ou não, da normal padrão, vamos considerar. Muito menos teremos a função quantio, a inversa da função de distribuição da normal. E, portanto, nós precisamos de algoritmos numéricos que sejam tanto rápidos quanto precisos para tanto obter as probabilidades acumuladas, quanto para obter quantias dadas as probabilidades acumuladas, obtermos quantias dessas distribuições. Nos testes de hipótese na estimação por intervalo e por região, nós estamos quase sempre utilizando esses algoritmos, sem nos darmos, implicitamente, óbvio, sem nos darmos conta disso. E então eles são importantes porque a gente os usa sem sabermos que estamos usando na maioria das vezes. Então, nós vamos introduzir esses conceitos e apresentar algumas ideias básicas nesse capítulo de métodos gerais para a realização das quadraturas necessárias. Infelizmente, eu não vou falar nesse curso aqui das quadraturas gaussianas, que são as mais importantes. Vou falar de alguns métodos, por caso contínuo, né? Particulares, né? Para alguns poucos modelos. Então, nós vamos falar de algumas quadraturas bem mais simples e vamos ilustrar com alguns poucos modelos. Vamos fazer isso também para o caso discretos, né? Então, como é que a gente trata o caso discreto? Não é quadratura, obviamente, né? Não, as probabilidades acumuladas são somas dos valores das funções da função de probabilidade para os vários valores de x até chegar no valor x pretendido. Também dentro do suporte da variável aleatória. Também abordaremos separadamente os casos, né, como eu disse, discreto e contínuo. Então, depois dessa aula aqui, nós vamos falar do caso discreto e, posteriormente, falaremos do caso contínuo. Então, vamos separar em ao menos
3 aulas. Se não der para falar em uma aula só, ficar uma aula muito longa, uma gravação muito longa, o caso contínuo, eu vou dividi-lo também em 2 partes. Então, em vez de 3, nós teremos 4 partes, esse capítulo aqui. E apresentaremos as principais funções ao final desse capítulo, as principais funções pré-existentes no R. Então, graças ao R, nós não precisamos fazer isso para os modelos probabilísticos mais comuns. A T, a Q quadrado, a F, a normal, porque elas já têm a gama, a beta, entre muitas outras. Porque no R nós já temos esses modelos de probabilidade já implementados. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos o R, R norm, RF, RT, RX, R gama, R beta, que são os geradores de amostras aleatórias dessas distribuições que eu ilustrei aqui ao mencioná-las. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver as funções D norm, por exemplo, P norm e Q norm, principalmente a P norm e a Q norm. Então, nós vamos implementar os 4 tipos de funções. Nós demos muita ênfase à geração de números aleatórios, que é a função com prefixo R de random, de geração de números aleatórios, random norm, né? R norm. Agora nós vamos aprender a calcular a função densidade, que muitas vezes é trivial, mas nem sempre, às vezes exige até quadraturas. Por exemplo, no caso de comparações múltiplas, a, a distribuição da amplitude estudantizada externamente, ela requer cálculo de integrações, acho que duplas ou triplas, acho duplas, para obtermos o valor da função densidade. E o mesmo ocorre para a função de distribuição, e nós temos que aplicar um método de inversão da função de distribuição, né? E a gente vai mostrar ao menos um método desse aqui para obtermos a função quantil, a inversa da função de distribuição ou função quantil. Então, nós vamos aprender o restante, né? O restante das 4 implementações que o R tem como padrão para os modelos probabilísticos. O R, nós já demos atenção, R norm, vou dar o exemplo da normal, né? R norm. Agora nós vamos aprender o D norm, o P norm, D de densidade, P de probabilidade acumulada, P norm, e o Q de quantil, função quantil, Q norm. Então, que é o inverso da função de distribuição. E é isso que nós vamos aprender. Então, aí nós completaremos esse quarteto, né, que é a base de implementação quando nós formos desenvolver uma nova distribuição de probabilidade nos nossos trabalhos futuros, né, vocês estudantes, quando desenvolver, vocês vão lá e implementam um pacote da sua função que vai ter a geração de números aleatórios, o cálculo da função densidade, o cálculo da função quantil e o cálculo da função acumulada de probabilidade, a P distribuição. Então, nós vamos iniciar nossa discussão com a distribuição exponencial, para chamar a atenção para a principal dificuldade existente nesse processo. Por que nós vamos escolher essa aqui? Porque ela não tem essa principal dificuldade, né? E depois a gente vai apresentar essa dificuldade, que é o caso da normal. Então, uma variável aleatória x com distribuição exponencial com parâmetro lambda, lambda é um parâmetro positivo, tem função densidade dada por f de x, lambda e elevado a menos lambda x para todo x maior que zero. E a função de distribuição dessa variável aleatória, x, ela pode ser explicitamente conseguida. Então, se nós integrarmos essa função aqui de 0 a x, transformar o x em t, lambda e menos lambda t dt, como artifício de integração. Obtermos essa integral definida até o ponto x, esse é o efão. Então, de menos infinito a x é o efão. Como a densidade é zero para valores abaixo de zero, então nós vamos integrar de zero até o ponto x, x um valor positivo. E com isso, a gente chega facilmente nessa integração aqui, nesse modelinho aqui. 1 menos e elevado a menos lambda x. Então, essa aqui é a função de distribuição. Ora, se eu chamar esse efão aqui de P,
né, de probabilidade acumulada, isolar o x, eu tenho o f menos 1 desse p. Então, igualando essa expressão aqui, a p, 1 menos e elevado a menos lambda x igual a p, eu isolo o x de uma forma trivial, né? Passo o 1 para o outro lado, fica 1 menos p, multiplico por, né? Fica p menos 1, multiplico menos 1, fica e elevado a menos lambda igual a 1 menos p, tomo ln dos dois lados, passo o lambda dividindo, multiplico menos 1, eu tenho que o meu x, que eu vou passar a chamá-lo de q, para lembrar quantil, nesse caso, então vou chamar o x de q, isolando o x ou isolando o q, eu tenho aqui o quantil, que é inverso da função de distribuição avaliada numa probabilidade acumulada, que é o número de 0 e 1, eu tenho que é menos ln de 1 menos p sobre lambda. Então, essa é a função quantil. Então, na exponencial, nós temos a função de densidade de probabilidade explícita, a função de distribuição de probabilidade explícita e a função quantil, ou a inversa da função de distribuição, também de forma explícita. Então, o quantil, o valor de x, cuja probabilidade acumulada é p sendo um número entre 0 e 1, é dado por isso e conhecido parâmetro lambda da distribuição, que é um número não negativo, um real positivo, na verdade. E essas funções nós implementamos aqui no R, né? Chamamos de PDF, Probability Density Function, da exponencial, PDF-ESP, CDF, Cumulative Distribution Function, da exponencial, e Inverse Cumulative Distribution Function, da exponencial, que é a função quantil, que eu poderia simplesmente chamar de QESP também, se quisesse. Esses nomes eu dei para não haver conflito com essas funções que já estão programadas no R, né? RESP, DESP, PESP e QESP. Então, para não ter conflito, eu dei outros nomes aqui das funções que nós vamos implementar. Então, na exponencial, o principal problema não aparece, porque eu tenho a densidade, tenho um efão explícito e consigo inverter a função de distribuição. Agora, tome a densidade da normal. Beleza, consigo calcular, da normal padrão, consigo calcular o valor da densidade facilmente. 1 sobre a raiz de 2π elevado a menos z ao quadrado sobre 2, ou menos x ao quadrado sobre 2, que dá chamar de x. Para x de menos infinito a mais infinito. Agora, achem o efão explicitamente. Não existe uma função. Quem achar o efão, a função primitiva relativa à densidade da normal, ganha um prêmio de $1 milhão da sociedade, não sei se ainda está dando esse prêmio, da Sociedade de Estatística de Nova York. Só que isso não existe, né? Essa função explícita para o caso normal não existe como existe essa aqui da exponencial. Para obtê-la só com métodos numéricos, que é o nosso principal objetivo aqui nesse capítulo. E se não tem um efão explícito, como é que eu vou igualar isso aqui a p e resolver? Só numericamente. Então, a função quantil também, se a função de distribuição acumulada não existe, a inversa da acumulada também não vai ter uma solução explícita para ela, não vai existir. E, portanto, eu tenho que solucionar isso aqui numericamente, usando métodos de quadratura, no caso contínuo, né? E aqui eu tenho que usar alguma, tipo método secante, o Newton-Raphson, para resolver uma expressão não linear que, por sua vez, depende de integrações, que eu vou precisar de quadraturas. Então, essa é a lógica. Então, a exponencial estou usando aqui para ilustrar esses pormenores que eu consigo facilmente no exponencial, e a implementação disso aqui, da expressão 1, 2 e 3 é trivial. Então, a PDF da exponencial, uma função com dois argumentos x, e estou usando o lambda igual a 1. Então, aqui eu estou usando um default para a minha função com o parâmetro lambda. Estou usando o default, o padrão, o valor padrão igual a 1. Então, se o usuário dessa função não entrar com o valor de lambda, ele assume o valor 1, e só vai entrar com o valor de x, ele vai calcular o valor da densidade de probabilidade da exponencial para esse caso. Nestes exemplos aqui, eu pus algumas proteçõezinhas. Então, se o x for menor que 0, veja que é vetorial. Então, eu estou usando o comando n. Então, x menor que 0, se tiver nesse vetor várias posições, x menor que 0 retorna true ou false se tiver algum negativo. Então,
Se o primeiro valor do vetor x for negativo, então é true. E se os restantes forem positivos, então é false, false, false. Se tiver algum verdadeiro, ele dá o stop e ele fala: todos os elementos de x têm que ser não negativos. Então, os elementos de x devem ser não negativos. E então, se houver algum x menor que zero, ele para. Eu poderia pôr uma proteção para o lambda. Se o usuário entrar com o valor de lambda negativo, stop. O valor do parâmetro lambda tem que ser positivo. Dava a mensagem do stop. E a função não retornaria nada. Ou então o programa automaticamente assumiria, dava um warning e assumiria o valor padrão para o lambda. Mas aí seria interferir muito no desejo do usuário. Então, essa função que eu estou implementando é simplesmente isso de forma vetorial. Então, a pessoa pode entrar lá com 2 valores, 3 valores, entrar com um vetor de valores. Então, ele vai calcular a densidade para o 29 e a densidade para o 46. Então, a f de x é lambda vezes esp de menos lambda x. Eu poderia pôr return isso aqui, ó, dentro do return. E não ter nada disso, aí não teria proteção, tal. Então, muitas vezes é bom a gente colocar algumas proteções nos programas, avisos ou paradas mesmo da função, se houver uma entrada incorreta. Bom, nesse caso, na verdade, se o x é menor que zero, eu poderia separar o cálculo da minha função para retornar zero, porque a densidade é zero quando o x é menor que zero. Aqui eu resolvi parar. E se ele é maior que zero, ele retornaria um valor de acordo com a função da densidade. Caso contrário, o valor, se o x é menor que zero, o valor é zero. Então, eu gostaria que vocês implementassem isso. Em vez de dar o stop, aqui, interromper a função, para os x que são negativos, retorna zero. E para os x que são não negativos, retorna o valor da função. Então, alterem essa função como exercício para que isso aconteça. Você pode fazer isso para os outros casos também. A função de distribuição da exponencial, se o x é zero ou menos que zero, negativo, então ela recebe o valor zero. E se ela está entre zero e infinito, então ela recebe essa expressão aqui. Então, implementei aqui a função CDF-ESP, uma função que recebe o x e o parâmetro lambda quando for igual a 1 também. Aqui, a mesma implementação. Então, estou sugerindo que vocês façam uma implementação em que, se x for negativo, nesse caso, também retorne zero, e se os x não negativos, retorna o valor da expressão, como está aqui. Então, muito trivial isso aqui, do jeito que eu implementei. Se houver algum x menor que zero, então vai haver ao menos um menor que zero, ele vai parar e fala que os elementos de x devem ser todos não negativos. Caso contrário, ele vem para a segunda linha, calcula o valor da função, que é exatamente o efão da expressão 2 aqui, essa implementação aqui. E veja que isso aqui é vetorial. Se eu entrar com vetor, ele multiplica o lambda por cada elemento desse vetor, toma o exponencial de cada elemento, 1 menos cada elemento desse vetor, dá o efão para cada valor de x que for entrado. E retorna o efão de x acumulado. Então, foi trivialmente implementado. A função quantio, a pessoa vai ter que entrar como argumento P e vai receber o menos ln de 1 menos P sobre lambda. Avançou aqui na minha expressão, aqui, na minha área de botõezinhos aqui do slide. Então, a ICDF-ESP é uma função, recebe o P e o parâmetro lambda com o valor 1. Então, veja que o x é vetorial, mas o meu lambda não é. Mas, se você fizer um lambda do mesmo tamanho do x, ele calcula uma exponencial diferente, uma distribuição diferente para cada lambda. Isso você pode implementar para todos. Eu usei um default lambda igual a 1, mas se o vetor x e o vetor lambda de entrada, se você entrar com os dois argumentos, tiverem o mesmo tamanho, você pode calcular também valores da densidade, valores da acumulada e valores da inversa, nos 3 casos, para para diferentes exponenciais. Né? O primeiro x com o primeiro lambda, uma exponencial, o segundo valor de x no vetor e o segundo valor de lambda no vetor lambda, vão dar a densidade para essa
para a primeira e para a segunda exponencial, acumulada para a primeira e para a segunda, e a inversa para a primeira e para a segunda. Se houver mais elementos, ele faz a mesma coisa para todos. Aqui eu fiz uma proteção. Como o vetor P de valores de probabilidades acumuladas não pode ter valores maiores que 1, né? Eu pus nem igual a 1, porque 1 seria infinito, então não quero retornar infinito, mas poderia. Se houver algum P maior ou igual a 1, ele vai dar um stop. Ou, se houver algum P negativo, menor que 0, ele também vai dar um stop. O valor de P deve estar entre 0 e 1. Eu poderia tirar o igual aqui, e caso houvesse um P igual a 1, retornar para os valores de P que são iguais a 1, o valor de Q seria infinito. Mas eu não implementei desse jeito, também vocês podem implementar, fazer essa versão. Se o P for igual a 1, implementar. E se o P for menor que 0, né, não faz sentido ter probabilidade menor que 0, então não tem saída. Agora só basta implementar aqui a função quantil, menos log, lembrando que o ln é log, não é? 1 menos p sobre lambda. É o parâmetro que é essa terceira expressão que está aqui, a função quantil. Terceira aqui. E aqui um exemplo, defini o lambda igual a 0,1, nessa parametrização da minha exponencial, a média é 1 sobre lambda, então a média é 10. Calcular a densidade para esses valores aqui, 29,95 e 46,05, aproximadamente. E calcular as funções acumular, a inversa da função de distribuição para as quantias 0,95 e 0,99, e calcular o valor da acumulada também, além da densidade, para esses dois valores aqui. Então, PDF do x para lambda 0,1, CDF do x desses dois valores para o lambda igual a 0,1 e a inversa para o lambda igual a 0,1. Então, essas funções são facilmente implementadas, mas se fosse a normal não seria. Vamos lá para o RStudio para a gente avaliar algumas coisas aqui dessas funções no RStudio. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Global Options. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Appearance. Fonte aqui eu vou pôr 12. Não vou pôr muito grande, não. Sim. Ele vai reiniciar meu RStudio. Então está reiniciando o RStudio para aplicar as propriedades. Deixa eu abrir duas cópias do RStudio. Isso. Então vamos lá. A função quantil aqui, eu vou carregar o lambda e o x, vou rodar internamente. Tem algum x menor que 0? Vamos fazer o primeiro x. Não tem, então não dá erro. Vamos pôr menos 29 para o primeiro x aqui. Então, se eu faço isso, vai ter um x, só que não tem lugar para stop. Elementos de x devem ser todos não negativos, né? Então, não vai sair fora da função, porque eu estou dentro da função. E, voltando o meu x para o original, para 29, ele vai calcular o f de x para os dois valores, para o 29 e 46. Então, o valor da densidade do 29 é 0,05 e para o 46 é 0,01. Probability density function da exponencial. Acumulada, mesma coisa. O efão, só aplicar a fórmula e vai retornar esse efão aqui. Então, esse valor 29,95 corresponde ao quantio 0,95 e o efão a probabilidade acumulada do 46, integral de 0 a 46,05, dá 99%. Então, esse valor aqui é um quantio 99%. Fiz de propósito para achar que a probabilidade acumulada fosse esses dois valores. E aqui é a altura da função densidade no ponto 26 e no ponto 46. E a inversa, né? Se eu tenho um P igual a 0,95, 0,99, nenhum P é maior ou igual a 1, nenhum P é menor que 0. Então não vai dar stop.
ele vai calcular os quantis. Então, é o 29,95, 732 e o 46,05170. São os dois valores. Claro, se eu entrar com a mesma probabilidade que corresponde àqueles quantias, tem que inverter de forma correta. Então, ao carregar tudo isso e compilar, então rodando tudo automaticamente, ele vai calcular as probabilidades, eu posso atribuir isso a um objeto, a inversa da função de distribuição e a função de distribuição e a inversa da função de distribuição. Então, se eu colocar um outro valor aqui, 12,34, uma outra probabilidade, eu quero o quantil, o percentil 90%. Então, com esse mesmo valor aqui. Então, o valor da densidade nesse último ponto é 0,029, o valor da acumulada é 70,88 e a probabilidade acumulada correspondente a 90% é 23. Então, quantil 90% é 23. Percentil 90% é 23,02585. Está aqui, esses últimos valores aqui. Então, acrescento, então, a execução das minhas funções foi vetorial, como o R faz. Então, quando forem implementar uma função que vocês implementarem, vocês lembrem-se de implementarem ela na forma vetorial, para que entre com x vetorial, com parâmetro de forma vetorial e assim por diante. Põe algumas proteções, né? Se o tamanho do vetor lambda, né, se o lambda não tiver tamanho 1 de vetor, que aí ele vai executar para qualquer que seja a dimensão x, tudo bem. Se ele não tiver o tamanho 1, o tamanho dele tem que ser igual ao tamanho do x, para que haja cada elemento de x corresponde a um lambda específico. Se não tiver essa correspondência, eu vou ter distribuições com o R vai reciclar. Então vai dar uma mensagem de erro, de warning, né, pelo menos. Bom, então implementar essas funções foi muito fácil, porque eu tenho explicitamente a função de distribuição, tenho a inversa da função de distribuição e a densidade é trivial, né? Conhecida também. Não precisa integrar integração numérica nenhuma, né? As expressões por integração são fáceis de calcular, então, e já conhecidas. Foi fácil. Mas se a gente tivesse o modelo normal de probabilidade, 1 sobre raiz 2π sigma 2, ESP de menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2. Então, eu tenho dois parâmetros, que é a variância e a média. Qual que é o efão disso? Não tenho explicitamente a função de distribuição. Se eu não tenho a função de distribuição explicitamente, ela vai virar uma integração. Muito menos eu vou ter a função inversa da função de distribuição de probabilidade, que é a função quantil. Então, eu não tenho o p-norm e não tenho o q-norm como função explícita, como eu tinha lá na exponencial, a expressão 2 e 3. Eu tinha a densidade, que era a expressão 1, mas não tinha a função de distribuição e nem a função inversa da função de distribuição. Probabilidade. Portanto, na normal eu preciso utilizar métodos numéricos, diferentemente do que eu acabei de mostrar para a exponencial. E isso acontece com a maioria dos modelos probabilísticos. Nós encontramos esses mesmos problemas, necessitamos de métodos numéricos. Claro, principalmente os contínuos, porque os discretos não têm integral. Os mistos podem ter, mas os discretos não. Então, as variáveis aleatórias mistas podem ter. Bom, e dessa forma, nós deparamos com esses problemas da quadratura, que são as integrações numéricas. Então, nós precisamos de quadraturas. As principais quadraturas são as quadraturas gaussianas. Infelizmente, eu não tenho tempo nesse curso para tratar de quadraturas gaussianas, mas eu tenho a tese da minha orientada, de uma orientada lá do Sul, a Ciomara, e ela desenvolveu bastante, fez uma revisão imensa, o contexto da tese dela é sobre quadraturas no teste de Dunnett, mas ela desenvolveu toda a teoria, tem uma revisão muito, mas muito completa sobre quadraturas lá, quadraturas numéricas gaussianas. Então, eu não vou falar das gaussianas, mas eu vou falar de algumas quadraturas bem simples e alguns métodos bem simples. Então, por essa razão, nós vamos apresentar alguns detalhes nesse capítulo sobre alguns métodos gerais e específicos de alguns modelos. No caso discreto, a gente tem, às vezes, métodos específicos para cada caso.
E temos que estudar. As pessoas já estudaram, por exemplo, modelo binomial, Poisson, muitos outros já foram estudados. E agora os contínuos, em geral, se usa quadraturas, mas podemos também ter métodos específicos, como é o caso do normal. Tem um algoritmo chamado algoritmo de Hastings, que é um tipo de quadratura, mas ele é muito particular, não é uma quadratura clássica. Então, é um método que dá razoável precisão. Então, nessa primeira parte é isso. Nós, na segunda aula, vamos voltar aqui no tópico 2, seção 2 desse capítulo, para falar dos modelos probabilísticos discretos. Então, vou fazer aulas mais curtas. Até lá. Bem, pelo menos até agora, né? E aí, na aula seguinte, a gente fala dos modelos discretos e eu vou usar o modelo binomial para ilustrar. Antigamente eu falava tanto do binomial quanto do Poisson, mas o tempo é muito escasso também, então eu reduzi só para o modelo probabilístico discreto. No livro, quem tiver o livro Estatística Computacional, em Java, tem todos esses modelos e muito mais, né? Então, eu falo de vários modelos probabilísticos discretos, lá é bem completo. Aqui é um resumo do livro, né? Muito resumido, a apostila, e essa aula aqui é baseada nesse livro, mas de uma forma muito reduzida. Então, até a próxima aula.